tarde, seres humanos! Como sempre é um prazer inigualável, inestimável, mentalmente transmissível estar com todos vocês! Nós temos o filme O Contador de Histórias e esse é o diretor, o Luiz Villaça. No roteiro nós temos Maurício Arruda, José Roberto Torreiro, Maria Veríssimo e o próprio Luiz Villaça. Eu posso conversar com você? A dona quer saber como é que eu vim parar aqui. Quero. Uma vez, né? Eu e meus irmãos, a gente estava sem dinheiro. Aí a gente teve a ideia de soltar um banco. Eu quero dinheiro! Roberto! Decidi. Quando vem meu filho, você é de menor, eles vão levar você pra Tetém. Você vai ter casa, comida e escola. Eu vim pra cá. Ele tem o talento para contar histórias. Puta que laranja é legal. Tem menino que sai do caminho, Marguerite. O Roberto é um desses. Ela tem o tom de saber ouvir. Pirulita, sai! Pirulita! Que bonitinha essa palavra. E a sua mamãe? Você nunca mais viu ela? São textos? Você quer entrar na minha turma, é? Vai ter que fazer um teste. Roberto Carlos escreveu sua história, contando muitas outras. Olha pra mim, no meu olho. Isso. Ai, eu morro de medo dessa história, Marguerite. E se te acontece alguma coisa? Você não tem direito de invadir minha casa! Mas o que é mais importante que ouro e mágica hoje em dia? É a história. Acha que ela vai te adotar? Eles vão me pegar. Minha madame vai ter que voltar pra França. Vai logo, Ale! Puta que merda! O Contador de Histórias. Simplesmente lindíssimo filme. Ele é bonito mesmo. Bom, um filme assim, bem feito, sensibilíssimo e que tem uma história muito bonita. É um ótimo exemplo de filme nacional de baixo custo. O filme Contador de História, com direção de Luiz Villaça, de 2009, é inspirado num livro autobiográfico, A Arte de Construir Cidadãos, as 15 Lições da Pedagogia do Amor, de 2004, escrito e publicado por Roberto Carlos Ramos. Ele que é um membro da Associação Internacional dos Contadores de Histórias e valorizados da expressão oral mundial, com sede em Marsella, na França. O brasileiro Roberto foi eleito nos Estados Unidos em 2001, um dos maiores contadores de histórias, tendo concluído o ensino médio na França, é pedagogo pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, pós-graduando em literatura infantil pela Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC Minas, e mestre em educação pela Universidade Estadual de Campinas. Ou seja, além de um cara que tem uma vida própria, que foi escrita, inspirada para esse filme e o livro, é também um investigador da área da pedagogia. Narra uma história que se passa em Minas Gerais, nos anos 70, de uma criança nascida em uma favela, periferia, né, da capital mineira, em Belo Horizonte. Roberto Carlos Ramos, o filho caçula de 10 irmãos, com a idade de 6 anos, foi levado pela mãe para ser internado em uma instituição oficial, entidade assistencial recém-criada pelo governo que, de acordo com a propaganda nos meios de comunicação, preparava crianças para serem verdadeiros profissionais, isto é, quando crescessem, se tornariam excelentes médicos, advogados, engenheiros, ou seja, teriam uma profissão. Após a internação, a realidade se despontou muito distante para a criança, até que, então, era criada por uma família adotada de fértil imaginação. A despeito das dificuldades de ser alfabetizado, o menino logo aprendeu as leis da sobrevivência naquele recinto, a extinta FEBEM. Para driblar a adversidade, o pequeno usava seu melhor instrumento, que era a inexplicável capacidade de criar situações e imagens para transformar a realidade, ou seja, a fantasia. Cumprido regra da instituição, ao completar 7 anos de idade, ele é levado, então, para mudar de pavilhão, onde as leis
eram ainda mais duras e incluíam violência psicológica, castigos corporais e uma total ausência de esperança e possibilidade de mudança. Aos 13 anos de idade, ainda analfabeto, por não suportar o novo tratamento, logo após várias fugas, o menino Roberto e alguns internos descobriram o caminho das ruas, das drogas e de pequenos delitos. Em busca de segurança, Roberto tentou associar a um grupo violento, ou seja, buscando ali proteção. Depois de mais de 100 tentativas de fuga, separado da família, Roberto carrega o estigma de incorrigível pelos educadores da FEBEM. Foi quando a pedagoga francesa Marguerite Duras, que desenvolvia estudos sobre a infância e educação, veio ao Brasil para este fim, visitou aquela instituição e acabou se interessando pelo caso e pelo menino. A conquista estreou com 2 expressões proferidas pela professora, principalmente naquele primeiro contato que a gente viu da abertura do filme, tem os pezinhos dele, ela coloca os pés dela, haviam se dirigido ao menino, com licença e por favor. Ou seja, gentileza gera gentileza, educação gera educação. A pedagoga Marguerite Duras considerou que o caso representava um desafio e, determinada a fazer do menino objeto de seu estudo, tentou se aproximar dele. O garoto, em princípio, relutou, mas depois de uma insistência traumática, quando tentou associar-se ao grupo em busca de proteção, foi abusado sexualmente e violentado. Procurou abrigo, então, na casa da pedagoga. Aí se iniciou uma emocionante, bem-sucedida história de afeto e dedicação que renderam e continuam rendendo até hoje frutos para Roberto Carlos Ramos, formado em pedagogia e é considerado um dos maiores contadores de história do mundo. Esse elemento da formação dele também está no filme, porque ele volta para a FEBEM depois de adulto para ser professor. Depois de formado, o Roberto volta para a instituição onde cresceu, papapá. Esse é o filme. Claro que eu estou trazendo assim uma síntese do que eu vi, foi eu que escrevi, então claro que você assistindo o filme tem muito mais elementos. E é um filme que não é muito longo, não, e é gostosinho. Tem uma partezinha assim pesada, triste, que escorre a lágrima, assim, mas recomendo. A narrativa contém elipses, ou seja, algumas interrupções para lembrar do passado, do presente, e algumas cenas alegóricas, próprias da linguagem cinematográfica, principalmente quando fala-se da fantasia dele. Tem algumas cenas de circo que aparecem ali, que a gente sabe que não é a realidade. Isso para demonstrar que, ao sair dos muros da escola reformatória e ir para a casa da pedagoga, o garoto começa a ter contato diário e progressivo com a verdadeira pedagogia do amor e suas 15 lições que ele aprende com a Marguerite, que são nomeadas noção de tempo e espaço, de autonomia, de relacionamento, de reciprocidade, de espiritualidade, de solidariedade, de humildade, de felicidade, de coabitação, de tolerância, de sensibilidade, de família, de continuidade, de extraordinariedade e de magnanimidade. Esses são os elementos que ele elenca no seu livro e que também são apresentados de uma forma ou de outra no filme. Cidadania, os elementos que vão apresentar-se de debate desse livro, é composta e se realiza a partir da conscientização dos integrantes de uma sociedade fundada na justiça social, o que parecia inviável no caso da vida do menor, do menino, que viveu dos 6 aos 13 anos em um internato, ou seja, no colégio interno conhecido como FEBEM, na cidade de Belo Horizonte, de 1971 a 1978. O que era um discurso de apoio social, de auxílio aos menores na sociedade brasileira pela FEBEM, na verdade, verdadeiramente não era. Demonstrou-se que era totalmente o contrário. Então, aquilo que deveria representar cidadania, muito pelo contrário, não proporcionava isso e nem a dignidade aos próprios detentos e crianças que ali viviam. A direção do filme utiliza-se de um tom emocional, obviamente, para trazer emoção ao telespectador, acrescido de ironia para criticar as falhas de políticas governamentais da época. Lembrando, 1970, nós estamos falando ali no período de transição do regime militar. Ah, não teve regime militar, é você que acha isso, tá? A história diz que teve. Regime militar, mas a democracia, né? A formação do sistema democrático brasileiro. Nesse momento,
a FEBEM era um discurso, por exemplo, da ditadura, que tinha essa questão militarizada, e quando nós vimos não era isso que acontecia. A direção do filme, então, traz esses elementos, né, acrescidos de ironia, principalmente para fazer uma crítica às políticas governamentais segregadoras do país, nas narrações do verdadeiro Roberto Carlos Ramos, que nós ouvimos durante o filme. Ele utiliza frases que beiram o sarcasmo para qualificar a Fundação Estadual de Bem-Estar do Menor, a FEBEM, e sua experiência dentro dela, assim como o filme todo vai apresentar isso. Então, se há uma palavra que a gente pode definir o filme, é cidadania. A cidadania, que na verdade não está ligada ao sistema opressor carcerário, no qual vai ser apresentado às crianças dentro da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, mas a cidadania quando há uma pedagogia de respeitabilidade às particularidades do indivíduo, que estão ligadas às 15 leis apresentadas pelo Roberto Carlos em seu livro e também diluídas no decorrer do filme. Não entendi? A alegoria que você colocou nos slides seria tipo o quê? Eu já assisti o filme. Isso é muito boa a sua pergunta. Sabe aquelas cenas em que aparece o circo, que aparece as coisas da fantasia dele? Sei. Tem uma que ele fala que a pipa ia fazer a rua voar, não é? Isso. Aquilo é também? É. A cena, por exemplo, em que ele chega na FEBEM com a mãe, e aí tá tudo FEBEM, né? De repente, quando eles entram, transforma-se no circo, os carcereiros viram palhaço, por exemplo, aquilo é alegoria. Ah, sim. Porque Entendi. o diretor faz isso, não é para dizer que são palhaços eu não sei como é que chama, os carcereiros, acho, né? As pessoas, os vigias lá da FEBEM, mas porque é a fantasia do menino que produz isso, entendeu? Ah, tá, entendi. Obrigado. Era o braço social do governo, né, ajudando a população. Minha mãe, então, viu essa propaganda, que a FEBEM criava médico, advogado, dentista, e com muito orgulho foi lá me colocar e tentou uma vaga para mim e para meus 9 irmãos. Mas a assistente social falou, escolhe só um, aquele que a senhora quiser que vira médico ou advogado, só traz para cá que nós vamos transformá-lo. Quando eu era criança, a FEBEM era usada para ameaçar o menino levado, né? Mas você toma juízo, senão você vai lá para a FEBEM. E vai lá para o SAM. E aí a FEBEM, na época, foi criada como um paraíso para as crianças pobres. Exato. E você foi parar lá, com 6 anos. Com a melhor das intenções. A sua mãe te levou para lá com a melhor das intenções. Essa era a ideia. Né? E com 7 anos, então, iniciaram-se as minhas fugas. Com 8 anos, eu tinha fugido 12 vezes da FEBEM. Com 9 anos, tinha fugido 48 vezes da FEBEM. E com 13 anos, eu tinha batido o recorde de 132 fugas da instituição. Sozinho? Não, eu com umas centenas de meninos. Não, você que rolava a fuga? Não, eu com a turma toda. Uma turma. No começo, eu era um dos membros da turma. Depois já tinha a minha turma, com 12, 13 anos de idade. E culminou, então, com 13 anos, eu não sabia ler nem escrever. Era analfabeto, praticamente. Tinha fugido tanto de vezes, estava iniciando a questão da delinquência, usando... Na época, não usava cola de sapateiro, que era a droga mais forte que tinha, né? Adoro. A maconha estava permeável. Se usa muitas drogas. Exatamente. Rua, mas só que agora tem um crack. Que é terrível. Então, com 13 anos, a minha vida era essa. O pessoal da FEBEM já tinha desistido, já tinha passado por todos os internatos que Minas Gerais tinha, eram 12 internatos, fui dos 12, e era tido como um caso irrecuperável. Eu não tinha jeito. Mas por quê? O que elas achavam? Com seus pais? Você perdeu? Contato perdido. Porque, na verdade, é o seguinte... A tia tá louca com ele. Tinha 12 internatos. Quando eu tinha 8 anos, minha mãe ainda ia me visitar na instituição. Mas quando eu comecei a fugir, o pessoal falou, não, essa FEBEM já não está boa. Manda ele para a FEBEM de Antônio Carlos, que está a 350 quilômetros de Belo Horizonte. Minha mãe, que mal tinha dinheiro para fazer a visita mensal lá no Barreiro, que era um bairro de Belo Horizonte, imagina 350 quilômetros de distância. Então, Santa Rita do Sapucaí, que está a 500 quilômetros da capital. E foi então que eu perdi um vínculo com a minha família. E com 9 anos e meio, 10 anos, eu não sabia mais de ninguém. E a coisa mais terrível era a tortura psicológica. Quando eu chegava lá, o pessoal falava assim, sua mãe veio te procurar. Saiu chorando, você vai matar sua mãe de preocupação. Um mês depois, que eu fugi novamente, sua mãe está morrendo por sua causa. Aí um dia, pararam de falar da minha mãe. Foi pronto, matei minha mãe. Então, melhor calar, não vou falar mais nada. Você, como pedagogo, o que você acha das pedagogas da FEBEM?
Deus me livre. Sim, na verdade, a FEBEM não existia uma política educativa, não tinha preocupação. Para começar, os professores eram policiais que não serviam para trabalhar na rua, que eram muito truculentos, ignorantes. Nós estávamos no regime militar, tá? Desde 70. Não servia para trabalhar na rua, porque era muito truculento, então servia para trabalhar na FEBEM. A professora que perdia a voz, que era rouca, não servia para trabalhar na escola, que não gostava de menino, era encaminhada para a FEBEM. Ou seja, era um depósito de meninos que eram educados por pessoas completamente... Que não gostavam de meninos. Não gostavam de meninos. Aí, a figura do pedagogo eu não me lembro nenhuma. Eu me lembro dessas ciências sociais. Então, a gente dava importância pelo colar de pérola. Que geralmente era a mulher do governador, a mulher do prefeito, a mulher do secretário, que eram as ciências sociais. Não existia lei de serviço social, essa coisa. Não existia uma política. Aí eu sabia da importância ter um colar de pérolas. Não tinha uma volta só, era uma mulher de um deputado qualquer, né? 2 voltas era a mulher do prefeito. Colar de pérolas de 3 voltas era a mulher do governador. Agora, mais interessante, a questão do imaginário, que manteve vivo na FEBEM, foi a minha capacidade inventiva, né, de criar as coisas. Fora de brincadeira, com 8 anos eu achava que a FEBEM fosse uma mulher. O pessoal falava assim, o que está comigo é FEBEM, sem graça. O que está roupa lavada é FEBEM. É FEBEM que te dá tudo. Mas eu pensei, ser uma mulher que casava com o tal do seu governo. Ai, que maravilha. Dinheiro, a FEBEM comprava. Essa fala dele dá pano para manga para um monte de coisa, mas esse final da representação é o que nós estávamos falando da alegoria. Percebam que ele cria uma alegoria na representação da figura institucional da FEBEM e do Estado, né? Como se fosse ali um casal que iria cuidar deles. Outra coisa que também nos chama a atenção é a vinculação da violência à Fundação Casa. Não, Fundação Casa é São Paulo, né? Esqueci o nome da instituição. Como é que é? Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor. É a questão da violência que é atribuída e deliberada. E nós vemos que são profissionais, assim, sem nenhuma qualificação. Não está muito distante. A gente pode ver outros exemplos de pedagogos aí, né? Falar nada. A história é narrada de forma não linear, descrevendo a vida do menino antes e depois de sua entrada na instituição governamental. Tal estada é marcada por sucessivas fugas e passagem pelas ruas. Entretanto, cada fuga acaba reatualizando as falhas institucionais e o sentimento de impossibilidade de uma vida digna. Novamente, se há uma palavra que define esse filme, é cidadania. Na convivência com outros menores excluídos, o garoto é seduzido para a marginalidade, para drogas e os delitos, como nós já falamos. No filme, a reconstituição da época tem um tom naturalista, ou seja, você pode recuperar as ideias do naturalismo lá para entender como que o filme tenta representar essa vivência dessas crianças. Mas pode ser apontadas diversas incursões poéticas do imaginário infantil, principalmente com a alegoria. Essa talvez seja a palavra que define a representação infantil nesse filme. Embora breves, algumas das sequências poéticas merecem destaque, como a da chegada com a mãe à FEBEM, que é representada sob o ponto de vista infantil como uma ida ao circo. O recurso utilizado é um fade-in, que permite a fusão da cena real com a imaginada pela criança, no exato momento em que os portões são abertos pelo guarda ou o palhaço. O pátio e picadeiro se fundem, juntam, transformam-se um só nessa alegoria. A partir daí, são apresentados malabaristas, acrobatas e outros personagens do circo imaginário, até que o fade-down, né, estampa na tela a fria fachada da instituição. Esse, se eu não me engano, é a chegada dele com a mãe à FEBEM. Vamos ver esse trechinho do filme? Esse menininho é ótimo no filme.
vem para aquela porta à esquerda, embaixo da passarela. Isso. Esse é o elemento poético que há no filme e também o elemento estrutural que nós chamamos de alegoria. 3 itens fundamentais para a gente conseguir compreender o filme primeiro, a representação da cidadania presente na obra como um todo, mais a incorporação dos elementos de violência que advém da falta de cidadania e humanidade a esses indivíduos e a importância de ter profissionais qualificados dentro de uma instituição que atenda a esses menores.